Até o momento, 14 pessoas foram presas nessa operação do Ministério Público que investiga um grupo criminoso suspeito de ligação com o PCC, que teria também fraudado licitações em contratos em diversas prefeituras e também Câmara dos Vereadores. Entre esses 14 presos, 3 são vereadores. Nós já temos acesso ao nome desses vereadores que foram presos na manhã de hoje. Flávio Batista de Souza, da cidade de Ferraz de Vasconcelos, ele que é do Podemos. Luiz Carlos Alves Dias, do DEM, da cidade de Santa Isabel. E também Ricardo de Oliveira, de Cubatão, do PSD. Todos os 42 mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Todo o material encontrado nesses endereços, computadores, celulares, documentos, foram encaminhados aqui à sede do Ministério Público do Estado de São Paulo. O que a gente já sabe é que, segundo os promotores, segundo essa investigação, as empresas atuavam para frustrar a competição nos processos de contratação de mão de obra terceirizada no Estado. Isso em diversas cidades. Então, o Ministério Público analisa o contrato de prestação de serviços de mais de 12 cidades aqui na região metropolitana, entre elas Guarulhos, São Paulo, Guarujá e Sorocaba. E esses acordos, nos últimos anos, somam mais de 200 milhões de reais e alguns deles atendiam, então, interesses do PCC, a facção criminosa que domina aqui o estado de São Paulo. Então, o PCC tinha influência na escolha dos ganhadores da licitação e também a divisão dos valores obtido de forma ilícita. Volto com vocês. Obrigada, Maju. E a gente segue nesse assunto porque os contratos investigados passam de 200 milhões de reais. O promotor Yuri Fisberg concedeu uma entrevista coletiva agora mais cedo, detalhou essa operação e você acompanha o trecho. A verdade é que as empresas atuam sem número de licitações naquelas prefeituras que eles têm uma facilidade comprada por indícios de corrupção que foram levantados até agora. O que fica bem claro, pelo simples começo da investigação, é que algumas empresas são associadas até por documentos checáveis publicamente. Cadastros de funcionários, alternância de funcionários em certames. Então, na prefeitura A, determinados funcionários, na prefeitura B, esses mesmos funcionários representando outras empresas do mesmo grupo. E aí ele simulava essa competição. Com a continuidade das investigações, a gente apurou que isso era bastante robusto, não só com empresas deles, mas também com o que eles chamam de empresas parceiras, que atuavam para frustrar. No âmbito público, não necessariamente em todas essas prefeituras existia indicativos de corrupção. Isso ainda está sendo apurado. Em determinadas prefeituras existia apenas o conluio, o cartel entre as empresas. Funcionários públicos em outras, porém, estão bem associados à organização, interessados e, consequentemente, recebiam remuneração por isso. O primeiro comando da capital tem diversificado sua atuação, complexificado sua atuação em diversos ramos, inclusive no ramo público. Lincoln Gakia, promotor de justiça absolutamente expert no assunto, veio aqui semana passada e disse sobre a questão da máfia e a influência do primeiro comando da capital dentro das prefeituras e afins. Então, acho que demonstra que, exatamente o que ele disse semana passada, a facção está bastante influenciando os rumos de contratações públicas. Bom, esses esclarecimentos foram dados agora há pouco, mostrando aí que, de fato, a facção conseguiu infiltrar pessoas, empresas, dentro do sistema de seleção, de licitação das prefeituras, para conseguir contratos de mão de obra terceirizada, contratos que são muitas vezes milionários e, com isso, o dinheiro acabava desviado aos cofres públicos. Eu quero trazer para vocês agora uma apuração que eu fiz com o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Estou com ele aqui, inclusive, no WhatsApp. O prefeito está em Brasília, porque além de várias cidades da região metropolitana e do litoral, a capital paulista, a cidade de São Paulo também está dentro dessa investigação, dessas licitações aí comandadas pelos infiltrados do crime. Então, o que diz o prefeito? Ele me mandou uma sequência de documentos mostrando que, ao aceitar essas empresas nas licitações, a prefeitura seguiu a sequência que determina a lei, ou seja, a sequência de documentos que essas empresas têm que apresentar, ela foi apresentada. Então, segundo o prefeito, ele diz, é uma certidão da Receita Federal, um dos documentos que ele me mandou, que comprova que se a Receita Federal atestou que as empresas estavam aptas, não havia como a prefeitura recusar essas empresas. E aí ele
conclui dizendo que a Prefeitura é a maior interessada que essa investigação esclareça tudo que estava acontecendo. Espaço aberto aqui no Entre Nós para a gente conseguir continuar não só ouvindo o prefeito Ricardo Nunes, mas as outras prefeituras, porque é muito grave a acusação. A acusação é de que o crime se infiltrou na estrutura de prefeituras, inclusive da capital paulista, para conseguir manobrar essas licitações, mas trazendo, portanto, a palavra do prefeito Ricardo Nunes de que a prefeitura seguiu todas as regras, exigiu todos os documentos e não tinha como saber, e que ele é o maior interessado na conclusão e no esclarecimento de tudo em relação a essa denúncia